Nikita Khrushchev, líder da União Soviética na época, ficou tão intrigado com a história que enviou seu auxiliar diplomático à Argentina para descobrir o que estava acontecendo. Enquanto alguns pesquisadores alegam que estes objetos podem não passar de submarinos militares disparando torpedos, outros argumentam que os submarinos não eram capazes de disparar 6 ou mais torpedos em 1960. O livro de 1970, Invisible Residents, escrito pelo pesquisador Ivan Sanderson, foi o primeiro a analisar o fenômeno OSNI. Ele revela outra característica interessante do comportamento OSNI. Em março de 1963, um submarino americano em exercício navegava conforme programado a 160 quilômetros da costa de Porto Rico. Subitamente, um submarino se desvia da rota prevista depois de detectar um objeto estranho que navegava na velocidade de 270 quilômetros por hora. Os oficiais ficaram impressionados. O OSNI viajava a uma profundidade de 6.000 metros. O som que o objeto emanava indicava que possuía um único motor e navegava a 6.000 metros de profundidade. O máximo que um submarino típico suporta descer são 2.000 metros. Então, o que quer que fosse aquele objeto, utilizava uma tecnologia superior à dos submarinos da época e até à dos atuais. A embarcação foi rastreada por quase 4 dias por todo o grupo. O objeto acelerava a velocidades impossíveis e depois parava e descansava, permitindo que a Marinha continuasse a rastreá-lo. Relatórios sobre este evento foram enviados à sede da frota Sinclair em Norfolk, na Virgínia. Entretanto, não houve uma conclusão oficial a respeito do que foi detectado pelo sonar naquela tarde. De acordo com os relatos, o sonar da Marinha perdeu o sinal da embarcação depois da meia-noite do 4º dia e nunca mais o reencontrou. Ninguém construiu uma teoria sobre como algo poderia ser tão rápido. Temos relatos sobre OSNIs entrando e saindo do mar, mas não temos nenhum dado técnico. Discos voadores que estão nos céus, as pessoas conseguem ver, mas o que está debaixo d'água, quem vê é a Marinha, e a Marinha não nos conta o que vê. Inflando um enorme balão a bordo do navio USS Norton Sound, a Marinha se prepara para estudar os pretensos raios cósmicos no Oceano Pacífico. Esta é a novidade. Uma segunda consideração esclarece o mistério dos ditos discos voadores. São estes imensos balões de 30 metros de diâmetro, capazes de subir a 30 quilômetros de altitude, que foram confundidos com as tais naves. Dizem que em grandes altitudes esses gigantes alongados ficam planos como discos. Fim do mistério. Mas continuavam a chegar relatos ao redor da Terra. Em 11 de novembro de 1972, a imprensa internacional começa a divulgar outro caso extraordinário. Um objeto muito veloz, parecido com um submarino, foi captado pelo sonar no Fiord Sony, na costa da Noruega, e foi perseguido pela marinha daquele país por 2 semanas. Uma frota de navios e de helicópteros caçadores de submarinos foi organizada para encontrar o objeto. Em 20 de novembro de 1972, o OSNI foi visualizado pela primeira vez. Foi descrito como um objeto imenso e silencioso em forma de charuto. Um navio da Marinha prontamente disparou seus torpedos contra ele. Um navio realmente o avistou na superfície e o torpedeou. Só que o objeto submergiu. Apesar de todos os artigos se referirem ao objeto como se ele fosse um submarino, ninguém identificou a embarcação. Depois de rastrear o objeto por quase 2 semanas, a Marinha executa um plano para bloquear o fiord e capturar o OSNI. Eles tentaram bloquear o fiord para que nada pudesse entrar ou sair. Mas mesmo assim, depois de 15 dias, o objeto desapareceu. É por isso que acho que o veículo que foi rastreado pela Marinha não era um submarino, mas sim um OSNI. A seguir, teriam Cristóvão Colombo e seu pessoal avistado OSNIs entrando e saindo do Atlântico em 11 de outubro de 1492? Um antigo caso remonta à época de Colombo, em 1492, antes do descobrimento da América. E tudo se passou no Santa Maria.
11 de outubro de 1492, 22 horas, uma noite calma e quente. Cristóvão Colombo e seu pessoal navegavam vagarosamente por entre as partes mais profundas do Atlântico e do Triângulo das Bermudas. Abaixo deles, a profundidade chegava a 6 quilômetros. De repente, luzes incomuns foram vistas brilhando no fundo do oceano. Um antigo caso remonta à época de Colombo, em 1492, antes do descobrimento da América. E tudo se passou no Santa Maria. O nome dessa pessoa era Gutierrez. Ele estava no Santa Maria com Cristóvão Colombo e avistou um objeto em forma de disco emergindo da água. Um flash de luz com um brilho diferente de tudo o que se conhecia na época subitamente saltou do mar em direção aos céus, assustando Colombo e sua tripulação de 120 pessoas, distribuídas na frota espanhola de 3 navios. Em menos de 5 horas depois, eles viriam a descobrir o Novo Mundo. Cristóvão Colombo mantinha um diário em seu navio, e ele descreveu o que poderia ser interpretado como um fenômeno OVNI. O que eles viram, de acordo com o que está escrito, foi como a chama de uma vela que subia e descia durante a noite. Não tinha como ser uma fogueira na costa, pois estava muito além do horizonte. Este possível incidente OVNI é mais do que uma lenda. Pela primeiríssima vez, o texto original do Diário de Colombo foi disponibilizado para o History Channel pelos arquivistas da Universidade Fordham, que detém uma cópia rara, escrita à mão, do diário. O acontecimento de 11 de outubro de 1492 não foi o único. Durante a viagem de 2 meses, consta do Diário de Colombo o registro de incidentes peculiares, incluindo aparições inexplicáveis e ocorrências incomuns nos céus. A seguir, uma anotação de 10 de setembro de 1492, na metade do caminho da viagem. A tripulação do Nina afirma que avistou 2 tipos de pássaros. Mas estas aves nunca se afastam mais do que 25 léguas da Terra. Anotação de 11 de setembro de 1492. Avistei um grande fragmento do mastro de uma embarcação de aproximadamente 120 toneladas, mas não consegui içá-lo. Registros de 17 e 20 de setembro indicam que estrelas ou outras luzes desconhecidas moviam-se nos céus. Uma estrela saía de seu lugar, mas os outros pontos brilhantes não. E a infame anotação de 11 de outubro.